Pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade, então, à nossa videoaula. Dessa vez eu vou falar sobre a parte 2 do exercício de fases sedimentares. Então, vocês já devem ter feito a parte 1, que era construir o perfil sedimentar. Agora, vocês vão fazer a parte 2, tá? Então, eu já compartilhei minha tela, vamos abrir aqui, tá? Então, a parte 2 é construir uma tabela de faces relacionada às faces que vocês escolheram para fazer o perfil sedimentar, tá? Então, essas duas coisas, elas se complementam quando a gente está estudando sedimentologia. Então, a gente tem o nosso perfil sedimentar ali, que seria a representação gráfica do que a gente encontrou no afloramento, no campo, tá? Do empilhamento estratigráfico dessas faces. E agora a gente vai fazer uma tabela que resume as principais características e interpretar aquela face, tá? Então, por exemplo, vocês vão construir uma tabela de faces a partir do que vocês escolheram. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vocês fizeram um perfilzinho lá, né? Aqui. Desenharam ali, bonitinho, fizeram umas coisas. Tudo que tinha que... Tudo perfeitinho ali, tá? Então, vocês escolheram, por exemplo... essa aqui, a 9, tá? A 6, a 1, tá? Então, por exemplo, vocês vão botar... Então, aqui ficou a 9, ficou aqui, depois a 6, depois a 1, depois... Vocês foram identificando. Então, aqui vocês vão botar nome da face. Vão botar a face 9 que vocês escolheram, tá? Qual foi a litologia? Um arenito, tá? Arenito, tá? Qual é a estrutura sedimentar? Climb Ripple supercrítica, climb. Então, vou escrever aqui, climb Ripple, tá? Principais características. É um arenito é muito fino, tá? Então, é arenito muito fino. E as climbs são supercríticas, tá? E aqui é o processo sedimentar no qual foi formada essa face. Então, é o processo sedimentar, não tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com nada, é o processo. É que tipo de fluxo que estava atuando, qual a energia e tudo mais. Qual é o processo que faz gerar uma climb ripple? Lembra que a climb ripple são aquelas ripples por corrente unidirecional que elas vão cavalgando, tá? Uma sobre a outra. Então, tu não tem muita erosão, tu preserva esses topinhos aqui, tá? Então, o processo sedimentar relacionado é um processo de tração, tá? Influxo unidirecional inferior, mais deposição por... Tem que entender minha letra, tá? Suspensão, tá? Então, o processo sedimentar que é um fluxo, então, unidirecional, de regime de fluxo inferior, mais a deposição por suspensão. Então, lembra que a gente está avançando aqui e tá depositando, então, por tração e também depositando por suspensão, tá? Lembra aqui que era supercrítica? Supercrítica é quando esse nosso ângulo de Ripple aqui, ela está mais alta. E o que representa? Representa, então, que a suspensão, depósito por suspensão é maior que a tração. Então, isso tudo vocês vão ter que explicar no processo sedimentar, tá? Se for escolher a face 9. Depois, vocês vão botar a face 6 aqui, tá? É um folhelho, tá? O que tem nesse folhelho? Tem bioturbação. Então, bota bioturbação aqui, tá? Principais características, então, bota que a bio é horizontal, tá? O que significa? Que ela tá no topo da camada, tá? A bioturbação tá aqui, ó. Ela não tá perfurando. Então, o processo sedimentar, então, o que causa no folhelho? É decantação, num ambiente de baixa energia, né? Tá decantando o folhelho. E a bioturbação é o traço fóssil de organismos no topo da camada, tá?
Então, esse é o processo sedimentar atuante ali. Os processos são físicos, químicos ou biológicos, tá? E pode estar associado. Então, por exemplo, vamos pegar a face 5, tá? 7 de arenito muito fino. Então, vou botar a face 5 aqui, arenito, tá? O que a gente tem de estrutura? A gente tem a sequência de Bowman. Sequência de Bowman completa, ou seja, tem tá maciço, plano paralelo, e assim vai indo, tá? Essa mesma coisa aqui. As principais características, então, ele é um arenito muito fino. Esse arenito muito fino, tá? E o processo sedimentário, o que causa isso aqui, tá? A gente pode falar que é um fluxo gravitacional de sedimento do tipo turbidítico, tá? Então, isso aqui é o processo sedimentário que a gente tá falando. A gente não tá falando de ambiente, não tá falando se é na praia, se é no rio, se é alguma coisa assim. A gente simplesmente está interpretando o processo sedimentar. Então, essa aqui seria a nossa tabela de faces. Então, aqui no total vocês vão ter 8 faces, que vocês vão botar a litologia, a estrutura sedimentar, as características, tá? Se quiserem acrescentar alguma característica que não está aqui, por exemplo, a granometria, é o classos polimítico, então é granito, metamórfico, não sei. Podem inventar alguma coisa para deixar mais completo. E o processo sedimentar aqui, atuando, tá bom? Então, essa é a segunda parte desse exercício, tá? Então, é um resumão daquilo que a gente vem aprendendo até hoje sobre fluxo, sobre sedimentologia. Então, era isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o tutor da disciplina. E então tá. Tchau, tchau.